Olá, RPGistas! Eu sou o Lender e estamos aqui para falar de RPG mais uma vez. Dessa vez a gente quer trazer algo diferente pro canal e me veio a ideia de trazer um vilão aí para você poder usar na sua campanha. O que acontece? Eu venho de Tormenta, né, e conheci D&D há pouco tempo. E eu percebi que D&D tem muitos personagens icônicos extremamente legais para trazer como vilão, né, tipo a Shadowrun, Ingworth. Então, assim, me veio a ideia que toda campanha que eu mestro, eu quero trazer o meu vilão marcante e não só usar o da história. E em D&D a história é muito complexa e grande, né, e me veio a ideia, por que não criar o meu vilão? Pensando assim, vamos criar o vilão como um ficha de monstro e tudo mais. Eu pensei, não, por que não criar um vilão que seria um player, né? Pegando a ficha de player, né, no nível 18, de primeiramente para começar, né? E a gente construiu um vilão. E esse personagem ele até foi já jogado, né? O nome dele é... A história dele é muito legal. Ele se chama Furui, né? E esse clérigo da vida, ele começa a sua trajetória muito próxima de que todos os aventureiros começam. O Furui, ele no futuro vai se tornar o Conquest, que é o vilão central das minhas campanhas. O Conquest, ele é um grande dragão poderoso, sabe? Maléfico e cheio de magias. E ele é capaz de desafiar até um Grimwalk, sabe? E como eu construí ele? Então, ele não só tem uma ficha poderosa, como ele tem uma construção narrativa muito legal. O Furui, ele é um aventureiro comum, né? Começando a sua jornada com seus amigos e pessoas importantes. E eles saem em jornadas, passando por diversos desafios, sabe? Masmorras difíceis e combates contra vilões clássicos. Por exemplo, o Culto do Dragão e tudo mais. E na sua jornada, ele vai se tornando um clérigo da vida muito poderoso, muito devoto, sabe? E com seus amigos, ele constrói sua família, sabe? Eles começam a viver. A vila que eles nasceram agora se torna uma grande cidade nas montanhas. E assim começa o Furui criar os filhos, se casar e abandonar aquele ar de aventureiro para ser um clérigo da vida da cidade, um curandeiro ali, assim como todos os seus amigos aventureiros, na maior da parte, abandona aquela vida e agora vive uma vida feliz e cheia de monotonidade, né? Entretanto, essa vila na montanha que se torna uma grande cidade irrita o Senhor da Montanha, que seria um dragão ancestral, né? Um dragão ancião de Mithril. Os dragões de Mithril, eles na juventude são muito caóticos, né? Mas quando se tornam adultos e finalmente anciões, eles tendem a serem neutros e até complacentes e tentam parar a guerra entre dragões cromáticos e metálicos, né? E ele fica muito irritado porque as pessoas começam a aventurar em seus tesouros e a cidade se torna muito chamativa. E para dar um basta nisso, o dragão de Mithril, o ancião, decide sobrevoar a cidade e destruir tudo em fúria, né? Trazendo aquele lado juvenil dele de volta e anarquista, né? Após destruir tudo, o Furui acaba perdendo tudo, né? Ele perde a mulher, os amigos e até a cidade natal, mas ele sobrevive entre as cinzas. E o Furui, ele perde aquele apreço pela vida e junto do apreço pela vida também seus poderes, né? E passa a vagar por aí, perdido por completo. Entre suas vagâncias, ele não consegue esquecer o rosto do dragão ancião que tomou tudo. Ele é um algoz que sempre está torturando todos os seus pesadelos todos os dias, lhe tirando o sono, deixando ele incapaz de dar o próximo passo e seguir em diante, né? E nisso ele passa a jornada dele pesquisando como se livrar dessa maldição, que é se lembrar daquele dragão aterrador, né? E com isso, aos poucos, ele vai despertando uma esperança, o seu poder clerical começa a voltar. Mas ele já não é mais um clérigo da vida, ele não se importa tanto com a vida, ele passa a se importar com o arcano, com a magia, e ele volta como um grande clérigo arcano. E ali ele começa a se aventurar como um clérigo arcano em busca de poder e magia cada vez mais poderosa,
para se sentir forte e se livrar daquele medo interior que ele tem. E durante suas jornadas ele se torna um mago muito poderoso, ou melhor, um clérigo muito poderoso. E ao alcançar o 17º nível ali, como um clérigo poderoso, ele já é visto como um dos seres mais poderosos aí. E isso porque ele passa a ter acesso a magias de mago, mesmo sendo um clérigo. E na sua busca e pesquisa de se tornar poderoso, ele conclui que a única forma dele se tornar realmente poderoso era se ele se tornasse um dragão. O dragão que tomou tudo que ele tem e que o atormenta mesmo agora em seus pesadelos. E ele começa uma jornada, né, de reunir itens e materiais. E ele conclui que os rituais draconísticos, ele até estuda o mundo do Boris, né, que é um homem que controla, faz toda a metamorfose aí para virar um dragão, é um vilão extremamente da hora e icônico dentro de D&D. E aí ele chega à conclusão que esse caminho era muito demorado, ele precisava de um caminho mais rápido, ele precisava de muito poder e rápido. E nisso, as magias que ele busca é a metamorfose verdadeira. E ao alcançar o 18º nível, ele consegue dominá-la e se transformar no ancião que ele tanto detestava. Ao fazer isso, ele percebe que essa magia tem um ponto fraco. Um contra-magia, um dissipar-magia poderia parar ela. E ele percebe que qualquer mago poderoso podia revelar essa farsa dele, que ele estava fingindo ser um ancião para conseguir recurso. Afinal de contas, o personagem 17º a 18º nível já recebe 20 mil moedas de ouro e alguns itens mágicos. Ele, esse desespero dele aí, ele decide então criar um simulacro. E aí ele busca um ritual muito antigo e muito único, que é possível fazer como um jogador, que é usar o simulacro, né? Criar um simulacro e depois se metamorficar em um dragão. Como você sabe, depois de 1 hora, né, a metamorfose se torna verdadeira até ser dissipada. E como ele se torna um dragão de verdade, magicamente, o seu corpo é dracônico. E aí ao arrancar um pedaço dele ali mesmo, ele, em um ritual bem macabro, ele começa a criar um clone de si mesmo. Um clone que ele possa depositar o seu corpo, sua alma, daquele corpo na forma dracônica. E assim ele se tornaria um dragão permanentemente, pelo menos o corpo dele, não a alma, né? E durante essa jornada ele reúne seus tesouros aí e volta para sua terra natal cinzada. E começa a construir ali um templo cinzado, um covil dele ali, e cheio de loucuras. E começa a espalhar aí informações sobre seu covil e sobre riquezas para aventureiros irem perderem seus tesouros. E é assim como ele reúne essas moedas de ouro e até um item que ele considera muito, né? Dentre os aventureiros que ele enfrenta, houve um que usava um bárbaro que usava tatuagens, e essas tatuagens mágicas tornavam ele um guerreiro extremamente poderoso. E foi o único que fez o Furui sentir medo desde o do grande dragão ancião de Mitral, né? E aí ele consegue vencer esse cara e ele aplica aquela tinta em si mesmo, percebe que fica poderoso e tal, e decide retirar essa tinta e guardar como um artefato, uma arma secreta, sabe? E finalmente concluindo todo o seu plano, depois de 120 dias criando seu clone, o Furui ele tira a própria vida. E aí ele renasce como realmente um ancião de Mitral. E usando esse combinho clássico aí, que normalmente é feito com mago, mas eu quis dar uma originalidade usando o clérigo arcano, né? Já que ele tem acesso à magia de 8º, 9º, 7º e 6º círculo, né? Do mago. Fora que o clérigo arcano tem muito mais HP, então automaticamente o simulacro teria muito mais vida também, né? E com isso o simulacro dele ele conclui o ritual maligno. Ele já tá louco, né? O Furui ele já não bate bem da cabeça. A solidão e o medo do dragão ancião é muito grande, né? E aí ele completar seu objetivo e se tornar realmente um ancião de Mitral. E ele usa seu trunfo para ganhar aquele poderio mágico da runa dele, que seria um item mágico, né? Uma tatuagem, né? Ele sente-se poderoso, mas ele tem medo de enfrentar o seu algoz.
ele sai vagando, né? O seu simulacro usa a magia de metamorfose para ele se tornar o próprio simulacro, né? E ele sai vagando como um clérigo por aí, aparecendo um clérigo muito mais fraco e jornadas aí ajudando, né? Já que ele teria muito menos vida se ele se transformasse no próprio simulacro, né? E aí ele começa essa jornada e um desejo pulsante no seu coração começa a despertar. Um desejo vindo da loucura, solidão e do medo, que é que ele tem que conquistar seus medos. E ele teme tudo que existe em Toril. E ele passa a ter aquele medo constante, quase pavorante, até que ele domina aquele medo, transformando o medo em uma vontade incontrolável de conquistar. E aí ele recebe seus primeiros 2 níveis de Paladino Conquistador, né? Alcançando finalmente o 20º nível, né? E agora ele vai enfrentar o Dragão de Mithril. O Furui, ele se apresenta diante do Dragão de Mithril como Conquest. Fala, eu sou o Conquistador. Eu sou o grande dragão conquistador. E uma batalha muito feroz que torna aquela montanha linda e esverdeada em cinzas e cristais de mitral, né? Que é um metal aí bem único e especial, né? E ele consegue matar esse dragão ancião e tomar o posto dele, fingindo ser o próprio dragão. E ele transforma aquela montanha em seu covil, ela inteira, né? E ele continua sua busca incontrolavelmente por poder, alcançando aí níveis nunca vistos, a ponto de conseguir se igualar com um ancião vermelho, né? Não um Eshadalon da vida, porque o Eshadalon, além de um ancião vermelho, ele tem o poder do valor. E entre suas buscas, ele percebe que existe dragões poderosos demais, e até mesmo a história da criação de Toril ali, do universo todo em geral, que é a versão dos dragões, né? Pra quem não conhece, o Primeiro Mundo, Invasão dos Deuses, onde os deuses são vistos como vilão. E ele passa a temer os deuses agora que ele é um dragão. E também se sentir injustiçado. Eu sou um dragão, e como assim esses caras vieram, tomaram e proliferaram aqui no que eu governo, né? Ele se esquece que ele já foi um humano, e o Conquest começa uma jornada ainda mais bruta de conquista, desafiando outros dragões e outros aventureiros. Se impondo seu poderio, ele se torna um paladino conquistador de 6º nível, alcançando o nível 24. E com isso a gente vê que o Conquest, ele é extremamente poderoso. Sua aura de conquista emanando do seu corpo torna ele praticamente imparável contra qualquer magia. Afinal de contas, a aura, né, adiciona o carisma nos testes de salvaguarda, e ele tem mais 7 de carisma. Então estamos falando de 20 de sabedoria, carisma, constituição. Então, tipo, ele consegue manter suas magias, ele é um monstro, basicamente um ND24 aí de respeito, que faz qualquer ancião de ND24 para baixo ficar de joelhos, né? E a sua busca não termina quando ele descobre os Rewalks, né? Os grandes dragões anciões que têm um aspecto da própria Tiamat. E entre suas buscas, o seu temor pelo o grande ancião metálico é muito grande, porque o ancião metálico, ele é um ancião bondoso de certo modo, né? E aí que ele busca um pacto, e aí ele busca uma entidade que ele pudesse compactuar. Em suas buscas, ele encontra Shadowfell, né? E nas suas buscas, o Conquest, ele invade Shadowfell em uma batalha terrível contra os elfos de Shadowfell, né? Agora me fugiu o nome, mas eles travam uma batalha muito fervente, né, contra os servos da Dama do Corvo, e ele sai derrotado, mas ele sai com seu trunfo, sabe? Ele consegue roubar uma arma de Shadowfell, um artefato. E esse artefato místico é uma arma maldita, né? E essa arma maldita, ele faz um pacto com ela de forçar, de escravização mesmo. Então, diferente de um bruxo que teria um pacto onde ele serve um patrono, ele força a arma amaldiçoada dele a servir ele, né? E essa arma é uma enorme lança, e ele começa a acessar também o plano de Shadowfell e poder alterar essa arma, porque ele teria o pacto das lâminas, né? Onde ele pode conjurar uma arma e dar forma a ela. E aí ele se torna um bruxo, um Hexblade, né? 3 níveis
alcançando finalmente o ápice da sua força, o ND27, né? E com o ND27 ali, ele consegue agora ser um dragão praticamente implacável, tendo acesso aí a rajadas místicas, sendo um combatente extremamente poderoso, a Rex, fora que ele crita com 19, ele se torna um dos dragões mais fortes do seu tempo e sua busca de poder não para quando ele desafia um Grimwalk. E nessa batalha os dois saem bem feridos, só que eles e o dragão ancião, né, o Grimwalk, ele percebe que pode vencer. O que ele tem que fazer é se fortalecer ainda mais. E aí ele devora mais e mais poder de almas, né? Alcançando mais um nível aí de paladino, finalmente o seu ápice da sua força dentro da campanha, que é uma ND28. E aqui tá a ficha dele, né? Eu vou deixar ela nos comentários, a ficha dele também, pra quem quiser baixar. Ele é um vilão muito legal de trazer na sua campanha. E essa é a história do Conquest, né? O Conquest aí, ele se esconde naquela montanha e fica lá, atraindo pessoas para ele roubar os seus tesouros, né? Ele viu que pode lutar com o Grimwalk e ali o medo dele desaparece e fica mais aquela desejo louco de conquistar todo o plano material, porque é dele de direito, ele é um dragão e tal, e não é o que tá acontecendo, né? Ele não percebe que ele não é um dragão de verdade, mas ele se sente como um. E extremamente poderoso esse dragão, com acesso a magias de até oitavo círculo, e consegue lançar magias até no nono círculo, como nono círculo, né? Ele tem acesso às destruições divinas do Paladino, ele é imune a doenças, né? Ele tem toque curativo, que é o curar pelas mãos. Ele é realmente um monstro, né? E a forma dele de lutar é bem diferente de todos os outros dragões de Mithril, que aguarda silenciosamente e tenta ver se os aventureiros desistem. Aqueles que sobem e chegam próximo de seu covil, da sua grande fortaleza, passou todos os seus desafios, ele sai do seu covil e vai confrontar. E a forma de luta dele é bem simples, né? Ele usa uma magia que é a armadura de Agathe, que ele estraliza o corpo com gelo. E ele é muito confundido com um dragão de cristal, tá, gente? Porque o Mithril reflete nele ali com aquelas tatuagens roxas que ele tem pelo corpo. E aqueles cristais brilham roxo, lembrando bem a cor do Godzilla ali, né? Um pouco mais escuro. E graças a isso ele consegue tacar o terror e parecer que não é um dragão de Mithril. Na verdade, a maioria das histórias não conta ele como um dragão de Mithril, né? Conta ele como um dragão muito mais terrível e muito mais cruel, né? E ele funciona dessa forma, ele veste essa armadura que dura 1 hora e voa pro combate. Ele chega sempre baforando e eliminando seus inimigos, criando um campo extremamente difícil de se mover, que é o baforado do dragão de Mithril, pousando e começando o combate. E ele segue 2 caminhos bem simples, né? Toneladas de dano nos combatentes corpo a corpo ali. E ele perde a sua armadura, ele aça voo e começa um combate aéreo. E se ele se sentir que tem muito mago, muito clérigo e tal, ele foca em voltar e lutar no campo de batalha com suas garras e até mesmo com a sua lança, né, que ele pode invocar, sendo 2 caminhos. Ele um dragão que consegue manipular aquela lança demoníaca ou transformar ela em uma luva para ele ter acesso às magias, como o catalisador dele mágico mesmo do bruxo, né? E ele tem alcance longo, muito dano, ele tem um alcance muito alto voando. Então ele se torna completamente difícil para um grupo que não tenha combatentes à distância, como também completamente impossível para um grupo sem linha de frente. O Conquest, ele tem muito dano, toneladas e toneladas de dano, com 4 ataques no turno e trazendo destruição divina nesses 4 ataques. É uma parada muito assombrosa, muito assustador. O crítico com 19, então torna ele ainda mais assustador. E ele usa a Rex também, né? A bruxaria. E ele tem uma defesa muito alta. E ainda pode se manipular aquela sombra que vem da tinta dele, né? Onde aumenta o alcance dele e o dano dele. Ele veste uma armadura de tinta e ele fica cheio de vapor de tinta e sombra que vem daquela tatuagem que é seu trunfo ali. O Conquest, ele é um inimigo
assustador para qualquer grupo de jogadores com seu ND 28. E isso reflete em seu HP, que também é muito alto. O mais legal é que qualquer jogador pode se tornar um Conquest, né? Porque o Conquest ele é totalmente feito com mecânicas de jogador e nada do Conquest sai da mecânica de jogador, entendeu? E no mais, esse cara é o meu vilão icônico, né? Uma vez um clérigo da vida, Furui, e agora o grande dragão conquistador, o Conquest. E ele tem várias proles, porque o seu simulacro ainda vive, né? O Furui simulacro ainda vive. E aquele simulacro, ele serve para construir seus servos. Como que esse simulacro faz? Ele pega guerreiros e seres que se dispõem a surgir, né? Faz esses caras acumularem tesouros para ele e fazer o processo ritualístico para transformar eles em dragões das chamas, né? Então o covil do Conquest é cheio de dragões das chamas. Ele fica totalmente livre ao jogador, ao mestre, quantos teriam, mas eu acredito que ele tenha no mínimo aí, atualmente, numa história, uns 10 dragões das chamas adultos ou jovens, sabe? De ND11, ND14. Então ele consegue construir esse exército de servos, dragões flanejantes. E é tanto que ele é o governante da Montanha de Cinzas, né? Por causa desse desejo incontrolável de poder, criando dragões das chamas. Ele teme criar outros dragões de mitrais, porque os dragões de mitrais são grandes conjuradores, né? E ele guarda a conjuração só para ele. Ele até mesmo cria dragões brancos que são muito loucos e pirados, de forma aos seus melhores servos dedicados que não querem se tornar dragões, transformem seus suas montarias em dragões brancos, ou até mesmo seus amigos, e torne esse amigo ali tendo um vínculo com ele para eles montarem dragões brancos. Então assim, no mais, o Conquest ele é um vilão extremamente difícil de ser vencido. Você pode trazer ele na sua mesa aí, e ele pode ter um exército de guerreiros montados em dragões brancos, como também seus poderosos dragões das chamas. Por isso que ele governa, né, a montanha cinzada, ou a montanha de cinzas, né? É um vilão muito legal para ser trabalhado. Você pode trazer, ele é intelectual, inteligente, ele tem aquela malícia humana, né? Então isso é muito legal, que torna ele muito mais... ele tem muito mais humanização, ele é muito mais... muito mais medos, e ele teme muito ser derrotado e tudo mais. Então ele está sempre buscando poder e manipulando as coisas e tentando eliminar seus inimigos de primeira, sem correr o risco desses caras adentrar o seu covil e tirar seu trunfo, que é o seu simulacro, né? E no mais, ele é um vilão muito interessante para vocês trazerem na sua mesa. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat aí, e eu estaria respondendo assim que possível sobre a ficha, tá bom?